Está presente aqui, amados. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Vamos ler. Vamos ver o versos 18, 19 e 20. Os irmãos perceberam que tem outro data show lá atrás. Ficou bom agora, hein? Maravilhoso, né? Fica melhor porque dá para ler. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. 19. O que ouvindo Sambalate, Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Verso 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vamos ler a parte A, o Deus dos céus. 1, 2, 3. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Mais forte. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Agora a parte B, tá bom? A parte B sumiu. E nós nos levantaremos e edificaremos. Vamos repetir? 1, 2, 3. E nós nos levantaremos e edificaremos. Tem muita coisa para fazer em 2022, amados. Vamos nos levantar e vamos edificar. O livro de Neemias descreve a construção dos muros de Jerusalém depois do cativeiro babilônico. O nome de Neemias em hebraico significa Deus consola. Neemias era filho de Ilcalias e tinha um irmão que se chamava Anani. Neemias, ele ocupava uma honrosa incumbência de ser o copeiro do rei, um rei persa chamado Artaxerxes. Olha, bonito nome para quem está, né, em dúvida aí, se coloca o nome do filho aí, né? Artaxerxes, nome bonito, hein? Viu? Rei Artaxerxes. Tendo ouvido, irmãos, falar sobre as deploráveis condições de vida que prevaleciam na Judéia, essas informações trazidas pelo seu próprio irmão, quando disse que o povo estava em grande miséria, ele recebeu essas notícias do seu próprio irmão que estava na Judéia, em Jerusalém, e chega à sua presença e conta essa história da miséria do povo que estava em Jerusalém, uma grande miséria. O povo era desprezado e o muro de Jerusalém estava fendido e as suas portas foram queimadas a fogo. Essa era a situação da cidade de Jerusalém. E Neemias, ele ouviu essas palavras, amados. Olha o sentimento desse servo de Deus.
quando ele ouve essas palavras, a Bíblia diz que ele chorou. Neemias lamentou. E o texto também diz que Neemias esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Qual é a nossa atitude quando nós ouvimos uma notícia trágica? Uma notícia ruim ou uma notícia boa? Qual é a nossa atitude? Nesse caso, as notícias não eram boas em relação aos seus irmãos que estavam em Jerusalém, que estavam na região da Judéia, e isso contristou muito Neemias. Ele chorou, lamentou, mas ele também jejuou, ele também orou. Amados, grandes emoções correspondem a uma grande preocupação. E essa preocupação era uma preocupação pelo bem-estar do povo. Neemias, ele queria que o seu povo estivesse bem. Ele estava em outro lugar, mas ele queria que o seu povo estivesse bem. Aquela tristeza de Neemias gerou uma preocupação. E essa preocupação tinha de transformar-se em ação. E aqui, amados, eu falei no culto da manhã que Deus havia me dado uma palavra para ministrar hoje à noite. Grandes preocupações devem gerar em nós uma ação. E nós temos que ter cuidado quando nós recebemos notícias, quando nós ficamos preocupados, e qual é o tipo de ação que nós temos. Qual é o tipo? Quais são as nossas atitudes? E Neemias é um exemplo maravilhoso, e nós vamos trabalhar provavelmente nesse tema até o primeiro aniversário da De Família, que será em março. Nós vamos trabalhar com esses temas durante até março. Ele teve uma atitude. Porém, nem toda obra, vamos dizer assim, nem toda boa obra é efetuada às pressas, irmãos. É uma grande obra, é uma boa obra, vamos fazer de qualquer jeito. Vamos fazer às pressas. Não. A oração e a vigilância são necessárias para que algo seja completo. Neemias recebeu aquela notícia, mas ele não saiu por aí atirando para tudo que é lado, não, irmãos. Demorou 4 meses até ele chegar à presença do rei e expor a situação. Muitas boas obras têm sido arruinadas por atos apressados. E às vezes nós não entendemos. Mas era uma boa obra. Os objetivos eram bons, eram extraordinários, mas devido à pressa, devido a atos apressados, aquela obra foi arruinada. Depois os irmãos leem em casa. Nós convidamos os irmãos para ler o livro todo de Neemias. Tá bom? Em casa os irmãos podem ler. Neemias capítulo 1, do 5 ao 11, é a oração de Neemias. Nós não vamos ler todo por causa do horário, e nós vamos cear daqui a pouco. Mas Neemias ora ao Deus dos céus e espera a reação de Deus. Ele fica confortável depois
de sua oração. Levaram aproximadamente 4 meses. Passaram-se 4 meses e Deus então cria uma situação. E eu quero te dizer nesta noite, no primeiro domingo de 2022, no mês de janeiro, Deus também, se você atentar, se você for vigilante, se você for um servo fiel de oração, que jejuma, que busca a presença de Deus, Ele também criará situação favorável a teu respeito. Venha com o pastor Oséias aqui. Essa palavra é profética para a tua vida. Neemias estava servindo o rei, mas o seu semblante era de tristeza. 4 meses se passaram e Neemias triste. Sabe o que acontece, amados? O rei percebeu. O rei percebe a tristeza de Neemias. Sua fisionomia estampava tristeza. Quantos de nós também estampamos tristeza quando recebemos uma notícia muito triste, que abala o nosso ser? Quando nós nos preocupamos, irmãos, com as coisas de Deus, Deus age em nosso favor, porque Ele se preocupa conosco e Ele usa pessoas para nos abençoar. 2022, Deus usará pessoas para te abençoar e o nome dele será exaltado e glorificado. Vai tomando posse da sua vitória, viu? Neste ano, amados, Deus mudará situações. Deus usará pessoas para te amparar, para te abençoar. Haverá situações em sua vida que somente o socorro de Deus resolverá. Viu? Hoje é o 2º dia. Iniciamos dos 365, estamos já no 2º dia. E eu quero te dizer, serão dias que não serão só apenas dias bons. As adversidades virão, mas se você estiver conectado ao Deus dos céus, como Neemias estava, Ele te fará prosperar. Ele te abençoará. Neemias estava com a tristeza em seu coração. E o próprio rei disse: você não está doente. Você está triste, é uma tristeza de coração. O verso 2 diz, Neemias 2:2. É uma tristeza profunda, que atingia o âmago do ser. Talvez essa noite, no 2º dia de janeiro de 2022, você entrou aqui com uma tristeza profunda em seu ser, mas o Deus dos céus já te viu. Já te viu. Essa tristeza no seu coração. O texto diz que Neemias temeu. E a pergunta é: por que Neemias temeu? Você não temia? Não temeria? Temeria. Porque as inseguranças desse mundo fazem com que nós temamos muitas vezes. Por que Neemias temeu? Ele era um funcionário do rei. Ele era um empregado. Se algo ameaça o teu emprego, você fica preocupado? Sim ou não? Sim.
Veja o que aconteceu. O temor de Neemias era de ser demitido, era de ser mandado embora. E ele temeu. Talvez também seja esse o seu temor, de ser demitido no ano de 2022, de perder o emprego, a sua empresa talvez falir. Há muitos temores rondando nossas vidas. O temor de perder a saúde, vírus A, B, C, D, um monte de coisa. Há muitos temores. Neemias também temeu. Mas Deus te desperta essa noite, esse primeiro domingo, esse primeiro culto, para que você ore, para que você jejue, para que você seja vigilante. Os embates virão, irmãos, da vida. Porém, Deus certamente criará uma situação favorável a você, e você precisa confiar no Deus dos céus. Glória a Deus. Um servo que mostrasse mau humor perante o rei poderia ser considerado um conspirador. Ele ia servir, era copeiro. E o rei percebeu a fisionomia triste. O rei poderia ter outra interpretação. Essa pessoa está planejando alguma coisa contra mim. Lembrem-se, né? Talvez envenenamento. O que será que essa pessoa está planejando contra mim? Ele poderia ser mandado embora. Ele poderia ser considerado um mau empregado. Porque uma fisionomia triste nunca era tolerada na presença real. O rei dá abertura para Neemias se abrir, porque ele tinha um relacionamento com o rei. Até então ele não tinha falado nada. Não tinha falado nada, apenas a sua face estava muito triste. Mas o rei dá abertura para Neemias se abrir. Acontecerá coisas na sua vida que você terá abertura para se abrir, para você falar. A porta vai se abrir, você vai falar, Deus vai intervir e a bênção chegará em tua vida. Viu? O que acontece, irmãos? Às vezes a porta se abre, temos oportunidades, mas não temos sabedoria para conversar, para falar, para que a bênção de Deus chegue. E às vezes ela chega e nós perdemos com as nossas atitudes, com a nossa falta de sabedoria. Olha a sabedoria de Neemias. Neemias, de uma maneira muito sábia, ele expõe a sua necessidade ao rei. E ele diz assim, amados: se for do agrado do rei, né? Olha a linguagem de Neemias. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência. Ele não chegou pedindo, vou pedir aqui um aumento de salário, vou pedir aqui, não. Se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua generosidade, com a sua benevolência, peço-te que me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados. Olha o pedido de Neemias. Lá em Judá, meus pais estão enterrados lá em Judá, em Jerusalém.
o túmulo dos meus pais está tudo bagunçado, as pedras foram tiradas. E eu gostaria que o Senhor me liberasse para fazer uma visita lá. E tem um detalhe, nessa visita, eu quero reconstruir essa cidade. Um copeiro. Eu quero reconstruir os seus muros. Amados, Neemias, ele faz um sumário de tudo o que ele precisava. E com muita emoção, ele contagia o rei. O rei foi contagiado com as suas palavras. Nós também, irmãos, precisamos contagiar as pessoas com as nossas palavras. Nós precisamos ser pessoas corteses, amáveis, benevolentes, especialmente com a nossa família, marido com esposa, esposa com marido, os pais com os filhos com os pais. Nós precisamos, irmãos, de reconstrução. Nossas famílias precisam ser reconstruídas. Vamos pensar esse exemplo de Neemias e aplicar em nossas vidas. O texto diz que o rei atendeu o pedido de Neemias e também lhe concedeu cartas de autoridade. E aqui você vai entender o que Deus está dizendo para a tua vida nessa noite. O rei dá cartas de autoridade para Neemias, mas ele condiciona o tempo. Ele diz: Neemias, eu não quero que você fique lá o tempo todo, eu quero que você volte. Não vamos falar nisso, em outros momentos nós vamos falar, mas Neemias ficou 12 anos. Neemias sabia que encontraria oposições e precisaria de autorização real para a sua missão. Sozinho ele não podia fazer nada. Irmãos, nós também sozinhos não podemos fazer nada. Precisamos uns dos outros. Precisamos ser mais amigos, companheiros, leais, fiéis. Qual a diferença entre lealdade e fidelidade? Fidelidade está escrito. Fidelidade está escrito. Então você é fiel a um contrato, então você é fiel. Você cumpre o contrato, então você é fiel. Agora, e a lealdade? Está no coração. Eu faço porque eu amo, porque eu venho à igreja, porque eu amo a Deus. Eu sou leal ao Senhor. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Neemias sabia que encontraria oposições e ele precisaria de autorização real. Cartas da parte do rei serviriam muito bem. E aqui nós temos uma palavra profética para você, viu? Você crê? Então você vai receber agora. Só que a posição de receber é assim, ó. É assim. Viu? Faça assim com a sua mão. Glória a Deus. Deus te entrega nessa noite cartas de livre acesso para a sua prosperidade no ano de 2022. Quando o opositor quiser te barrar de fazer a obra de Deus, ou quiser impedir de você conquistar o seu território, mostre essas cartas e vá adiante, conquiste. Ele te entrega essa noite. Receba e diga: muito obrigado, Senhor. Eu tomo posse. Você já está com essas cartas, viu? No mundo espiritual você já tomou posse dessas cartas.
E você usará essas cartas. Há pessoas aqui, amados, esta noite, com as quais Deus está falando, receberão cartas além do Eufrates, além das fronteiras, ou seja, vão alcançar outros territórios, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Se você crê, glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez, levante as suas mãos. Ninguém ousará mostrar-se contrário às ordens de uma carta escrita pelo próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Terá la xaramá te calabas. Oreala bachuri calamanaias. Glória a ti, Senhor. Ninguém, você está com essa carta, ousará mostrar contrário. As ordens é do próprio Deus. Eu quero dizer aos irmãos com muito temor no meu coração: eu estava orando nessa tarde, irmãos, e o Senhor colocou essas palavras no meu coração. Eu falei: Senhor, eu não vou falar isso. E o Senhor disse: você vai falar. Você vai falar porque você é meu servo. E eu fiquei relutando. E o Senhor disse ao meu coração: a ti te digo, meu servo, darei cartas, darei recursos à de família, para que seja edificado o meu templo nessa cidade. Eu quero que meu templo seja edificado nessa cidade. E darei cartas também para que fronteiras sejam ultrapassadas, além dos oceanos, e cumpra com os meus propósitos nessa terra. Foram as palavras do Senhor no meu coração. Eu falei: Senhor, mas eu sou tão pequeno. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por quê? E Ele disse: porque eu quero. Eu orei a Deus e tomei posse. E eu quero que cada um dos irmãos tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Tome posse, irmãos. Deus tem muita coisa boa para realizar, para fazer. Darei cartas à de família. Você pertence à de família. Ele dará cartas. Essa carta é para a tua prosperidade, é para a tua bênção, para a tua vida, para a tua descendência, para a tua geração. Não duvide disso. Voltando ao texto, irmãos, o verso de número 7. Essas cartas para 2022 não oferecerão a você apenas um salvo-conduto. Salvo-conduto é um documento que autoriza alguém a viajar e transitar livremente. Deus já falou para alguém aqui, para pessoas aqui, além fronteiras, você vai prosperar. Tem pessoas que não estão aqui, que estão fora, mas a palavra vai atingir a vida deles. Estão viajando, viu? Estão viajando, mas a palavra
vai atingir também a vida dessas pessoas. Deus também dará provisões diversas. Deus mandará provisão, irmãos. Não faltará nada na tua mesa. Ele mandará com fartura, porque a boa mão do Senhor estará contigo. 2022, estão falando aí que será um ano terrível, mas será um ano de bênção para a tua vida. Tome posse dessa vitória. Glória a Deus. O verso de número 9 diz que o rei enviou com Neemias oficiais do exército e cavaleiros. Eu falei: Senhor, essa palavra é o Logos, é a palavra escrita. O que significa isso para nós? Significa que Neemias foi escoltado da onde ele estava, 1450 quilômetros. Ele foi escoltado por quem? Por oficiais do exército, por cavaleiros. Deus também mandará o seu exército para te escoltar, para te proteger, para te dar segurança durante todos os dias do ano de 2022. Se você crê nessa palavra, levante a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. 2022, irmãos, atravessaremos terras potencialmente perigosas. Opositores se levantarão por causa de nossa missão, por causa de nossa visão. Mas ninguém poderá se insurgir contra as cartas do rei. Elas estão em suas mãos. Ninguém poderá se insurgir contra as cartas do rei que estão em suas mãos. Nós viajaremos. Quando eu fiz aqui, eu coloquei 360 e já viajamos 2, né? Estamos finalizando 2, né? 365 dias, mas viajaremos seguros, com paz, com segurança e sobretudo com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Não deixe as investidas do mal, malignas, tomarem conta da sua mente, do seu coração. Não. Tome posse daquilo que Deus já reservou para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Nossa força. Amados, o inimigo tem investido terrivelmente na mente das pessoas. Pessoas com depressão, deprimidas. Pessoas alimentando não o seu pensamento, nem o pensamento de Deus, mas o pensamento do inimigo, de Satanás. Pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário, pelo poder que há na palavra de Deus, eu repreendo toda seta maligna lançada contra a mente. Haja saúde emocional, física e espiritual na vida do povo de Deus. Medidas preliminares e cautelosas devemos tomar. Quando Neemias chegou a Jerusalém, ele descansou 3 dias. Que lição maravilhosa de Neemias, irmãos. Você trabalhou um ano todo. Descanse. Os irmãos estão falando para o pastor. Pastor, descansa, hein? Pastor Anderson geralmente fala para mim: pastor, descansa. Né? Neemias descansou da viagem 3 dias. 3 dias. Descansou. Depois ele saiu para calcular o dano causado à cidade e às suas muralhas. Isso fala de planejamento. E Deus gosta de planejamento. Então planeje o ano, irmão, irmã, jovem, adolescente, empresários, donas de casa, pastores, obreiros, igreja do Senhor. Vamos planejar. Neemias planejou.
Agora, não revele o seu planejamento ou a sua estratégia a pessoas que não podem te ajudar. Cuidado, existem pessoas que não podem te ajudar. Se você revelar o seu plano, vai atrapalhar. Você não vai conseguir. Analise primeiro. Neemias analisou primeiro. Ele diz que nem aos magistrados da cidade ele revelou o seu plano. Mas ele revelou depois. Então não revele o seu planejamento ou a sua estratégia a pessoas estranhas. O texto diz que Neemias revelou o que faria apenas quando o plano de ação já estava concluído. Faça um plano de ação. O que eu quero fazer? E apresente ao Deus dos céus. Ele vai te ajudar. Ele te ajudará. Ele convocou os judeus, pessoas boas. Verso 17, ele diz: vinde, pois, e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. O convite do pastor Oséias nesse primeiro culto é esse também. Vinde, edifiquemos as muralhas. De quê, pastor? Quais são as muralhas que precisam ser edificadas na sua vida? Talvez a sua família, a sua casa, seu emprego, a tua vida espiritual. Vinde, edifiquemos. Vinde, edifiquemos a muralha da nossa vida, da nossa cidade, da nossa família, do nosso bairro, para que não estejamos em opróbrio. Sua vida não pode ser uma vida de opróbrio, uma vida de vergonha. O inimigo é que quer colocar a sua vida em vergonha, mas Deus não. E o convite para cada um de nós essa noite é essa: vinde, edifiquemos a muralha. Deus está conosco, amados. Vamos edificar. Os inimigos estavam zombando deles. Não deixe o inimigo zombar de você. Você é um cidadão do reino dos céus. Você já está com as suas cartas. Declare a sua família. Declare, irmãos, lá onde você trabalha. Declare lá onde você estuda, que a mão de Deus lhe é favorável. Deus está contigo para te abençoar, para fazer prosperar o teu caminho, a tua vida. A mão de Deus lhe é favorável. Levantemos, irmãos, e edifiquemos em 2022. Sejamos corajosos. Eu nunca vou colocar algo aqui para que seja algo comum, algo que não. Sempre o pastor Oséias vai colocar para a igreja aqui alguma coisa que agregue valor à tua vida, tanto espiritual, quanto emocional, como financeira. Fique bem atento, porque quando isso for colocado, abrace, levante-se e edifique. Seja corajoso, corajosa. Por quê? Porque o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Você crê nessa palavra? Então fique de pé. Fique de pé. Não se intimide com quem não tem parte no reino de Deus. Não se intimide com quem não tem parte no reino de Deus. Pessoas serão usadas, opositores virão, mas não se intimide com pessoas que não têm parte. Neemias disse: olha, vocês estão tentando me intimidar, mas vocês não têm parte. Vocês não têm nada aqui em Jerusalém. Vão embora. Fale da mesma forma. Para o inimigo, para o opositor. Eu não vou me intimidar. Sabe por quê?
o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós nos levantaremos e edificaremos. 2022 será sim um ano de bênção, de vitórias e de conquistas e de prosperidade. Vamos repetir novamente, 1, 2, 3. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Meus amados, eu quero desejar aqui, é uma mensagem pastoral. Os irmãos acharam um pouco estranho hoje a direção do culto, né? É uma mensagem pastoral. Eu quero desejar a todos os irmãos um ano de bênção, de vitórias, de conquistas. Vamos crer nessa palavra. É a palavra que trará a você força. A mão de Deus estará sobre a sua vida e o nome dele será exaltado e glorificado. Pai, nós abençoamos a vida do teu povo. Cada um saiu do seu lar, da sua casa, passaram com a família essa passagem de ano. Varamos, adentramos no ano de 2022, pela tua graça, pela tua bondade. Estamos vivos, estamos com saúde. Nós pedimos ao Senhor, concede saúde ao teu povo. Concede vigor, força física. Concede saúde mental, espiritual. Concede, Senhor. E dê alegria. Dê alegria ao teu povo. Dê força. Que todos nós sejamos corajosos. Que nós, obreiros, pastores, sejamos corajosos para fazer a tua obra. Valentes. E confiemos nessa palavra. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Campo Grande é de Jesus. Os bairros de Campo Grande é de Jesus. Usa-nos, ó Deus, para alcançar vidas para o teu reino, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Libere uma bênção especial a todos os membros da família que estão presentes, aqueles que estão viajando, que estão longe. Libere, porque nós confiamos nessa palavra, nós cremos e tomamos posse. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Glorifique e exalte o nome do Senhor com palmas, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Amém, amados? Que Deus os abençoe. Vamos à ceia do Senhor com alegria. Quero pedir ao pastor Davi. Pastor Davi fará a leitura bíblica e nós vamos consagrar os dois elementos.